Boa noite, boa noite. Nossa última aula aí, a gente parou na questão 11. Fizemos das 10 primeiras, agora vamos fazer as 10 últimas. O tema é organização da administração pública, organização administrativa. Vamos ver aqui a questão 11. Questão 11 diz assim: o controle exercido pela administração direta sobre a administração indireta denomina-se. Olha, são vários os nomes. O que é certo é que a administração, isso aqui é para a prova, hein? A administração direta controla a administração indireta. Quer dizer que alguém, quando eu falo alguém, é uma dessas pessoas aqui, ó. Alguém da administração direta, União, Estado, município ou DF, vai controlar alguém, que também é uma pessoa jurídica, da administração indireta. Quando eu falo alguém, é uma entidade com personalidade jurídica própria, não é um órgão que está sendo controlado. É uma entidade com personalidade jurídica própria. Uma autarquia, uma fundação pública, uma sociedade de economia mista, uma empresa pública. Alguém daqui, desse lado, administração direta, União, Estado, município, DF, qualquer um desses quatro, pode criar alguém daqui, desse lado, administração indireta. Pode criar uma autarquia, uma fundação pública, uma sociedade de economia mista, uma empresa pública. O certo é que, ao criar qualquer um desses, o controle vai existir. Esse controle existe. E é um controle sem hierarquia. Ou seja, um controle sem subordinação. Por que é um controle sem hierarquia, sem subordinação? Já falamos mais de 10 vezes aqui. Porque uma pessoa jurídica não tem hierarquia com outra. Então, se a União, por exemplo, cria uma autarquia, o INSS é uma autarquia da União, a União tem personalidade jurídica própria e a autarquia criada também tem personalidade jurídica própria. São duas pessoas jurídicas. Uma pessoa jurídica pode até controlar a outra, só não pode ser com hierarquia, só não pode ser com subordinação. Porque não existe hierarquia nem subordinação entre pessoas jurídicas distintas. Então, eu posso dizer que qualquer um daqui da administração direta controla os entes da administração indireta que tiverem criados. Se o Estado criou uma fundação pública, ele controla essa fundação pública. Se o município criou uma empresa pública, o município controla essa empresa pública. Se o Distrito Federal criou uma sociedade de economia mista, o Distrito Federal controla essa sociedade de economia mista. O controle existe, mas ele é sem hierarquia, sem subordinação, porque são pessoas jurídicas distintas. Todos esses que eu coloquei aí agora têm personalidade jurídica própria. Não são órgãos, são entidades. Então, o controle existe e é um controle sem hierarquia. Esse controle existe, tá? E ele é um controle que tem vários nomes. Ele é um controle que tem vários nomes. Ele pode ser chamado de controle. O controle existe e ele tem vários nomes. Ele pode ser chamado de controle finalístico. Por que controle finalístico? Porque o ente criador, a União, por exemplo, controla a finalidade do ente que foi criado, uma autarquia. Se o INSS foi criado para cuidar de previdência social, benefício, aposentadoria, o INSS não pode fazer guarda e custódia de presos, porque estaria fugindo da sua finalidade. E se o INSS fizesse guarda e custódia de presos, a União entraria fazendo controle finalístico, para que o INSS voltasse a atender a sua finalidade específica. Um exemplo drástico aí, né? Muito difícil acontecer isso, desse exemplo que eu dei. Mas seria uma maneira do controle acontecer. O outro nome para esse controle não são coisas diferentes, é o mesmo controle, só que são sinônimos. Não são nomes diferentes, não são
controles diferentes. O controle é o mesmo, só que tem outros nomes. Eu posso chamar de tutela administrativa. Tutela é quando uma pessoa toma conta de outra. Se uma pessoa tutela a outra, uma pessoa controla a outra. Tutela. Não confundir com a autotutela, porque a autotutela é um controle interno que usa a hierarquia, porque eu tenho uma pessoa só se controlando internamente. Mas a tutela é duas pessoas envolvidas, uma que controla, outra que é controlada. Tutela administrativa. Essa tutela pode ser chamada de princípio também. Princípio da tutela, daria no mesmo. Tutela, o princípio da tutela. Outro nome para esse mesmo controle que a gente está falando, o controle da administração direta sobre a indireta, poderia ser também supervisão ministerial. Por que supervisão ministerial? Porque se a União, que é uma pessoa jurídica da administração direta, cria uma autarquia, que é uma pessoa jurídica da administração indireta, essa autarquia vai ser controlada, o INSS, por exemplo, por um dos órgãos da União. Qual é o órgão da União que cuida de Previdência? É o Ministério da Previdência. Então, o Ministério da Previdência, que pertence à União e, portanto, é a administração direta, ele que vai supervisionar o INSS, que é uma autarquia e pertence à administração indireta. Então, para cada uma dessas entidades da administração indireta, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista, empresa pública, para cada uma dessas entidades da administração indireta, existe um órgão aqui na administração direta, no ente criador, que vai fazer o controle. Na União, esse órgão é um ministério. No Estado, esse órgão é uma secretaria. Por exemplo, a UEAP é uma autarquia da administração indireta do Estado do Amapá. Isso quer dizer que aqui na administração direta existe um órgão no Estado do Amapá que faz supervisão da UEAP. É a Secretaria de Educação, através do Conselho de Educação. O Conselho Estadual de Educação é um órgão e faz controle, supervisiona a UEAP, porque é uma autarquia. Então, sempre um órgão aqui da administração direta vai supervisionar as entidades da administração indireta. Por exemplo, vamos pegar outro exemplo, uma autarquia do Estado do Amapá. Qual é o órgão do Estado do Amapá, ou seja, órgão da administração direta, que supervisiona a autarquia IAPEM? Olha, o órgão do Estado do Amapá, a administração direta, que supervisiona o IAPEM, que é uma autarquia, e é a administração indireta, só pode ser a Secretaria de Segurança Pública, é claro. Tá? Até porque o IAPEM agora tem esse status de polícia, já que agora são policiais penais. Antes eles não eram forças policiais, mas agora eles são. Pois houve a criação de uma nova polícia, a Polícia Penal. Eles são policiais agora. Antes eles não eram forças policiais. Eles tinham poder de polícia, mas poder de polícia vários órgãos têm. Não precisa ser força policial para ter poder de polícia. A Secretaria de Vigilância Sanitária não é força policial e tem poder de polícia. O IAPEM, antes, tinha poder de polícia, mas não era uma força policial. Agora, o IAPEM tem poder de polícia e também é força policial, já que foi criada a Polícia Penal. Agora os caras são polícia. Polícia propriamente dita, a força policial. Para saber quem são essas forças aí, você pode dar uma verificada em alguns artigos da Constituição que tratam desses temas. Olha só. Então, eu posso chamar de controle finalístico, eu posso falar de tutela administrativa, eu posso falar de supervisão ministerial, qualquer nome desse. É o controle que a administração direta faz sobre a indireta. Eu não posso dizer que esse controle é hierárquico, eu não posso dizer que esse controle é com subordinação. Se esse controle não é com subordinação, não é com hierarquia, esse controle é com o quê? O controle
usa a vinculação administrativa. Então, olha só como ficou. A administração direta controla a indireta? Controla. Com subordinação? Não. Com hierarquia? Não. Com que, então? Controla através de uma vinculação administrativa. E o controle existe? Existe. É hierárquico? Não. É finalístico. O controle é hierárquico? Não. Ele é uma tutela. Não é com a autotutela, é com a tutela que o controle é feito. O controle é uma supervisão de um ministério. No caso da União, uma supervisão ministerial. No caso dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, que não tem ministério, a supervisão é feita por uma secretaria. Mas não existe supervisão secretarial. Então, não precisa se preocupar. O nome é supervisão ministerial, porque faz referência aos ministérios da União. Né? No caso dos estados, o equivalente a ministério é uma secretaria, mas não vira supervisão secretarial. Continua sendo supervisão ministerial, porque existe uma simetria entre estados e União, né? E município. Qual é a simetria? É que na União tem ministério, nos estados e municípios tem secretarias. Então, supervisão ministerial continua valendo esse nome para os estados, apesar dos estados não terem ministérios e terem, sim, secretarias. Então, feita essa análise aí, vamos para a pergunta que foi feita. A pergunta que foi feita foi a seguinte: o controle que a administração direta exerce sobre a indireta, está aqui os nomes. Qualquer um desses nomes está certo. Tá? Poder de tutela, está certo. Bora colocar no nosso material. O controle que a administração direta faz na administração indireta, posso chamar de tutela? Posso. Posso chamar de tutela administrativa? Posso. Posso chamar de princípio da tutela? Posso. Posso chamar de poder de tutela? Posso. Tudo isso é sinônimo. Tudo isso é sinônimo. Então, aqui na letra A está certo. O controle é feito com poder de tutela. Está certo. O resto agora. E permite a substituição de atos praticados pelos entes que integram a administração indireta que não estejam condizentes com o ordenamento jurídico. Aqui está errado. Essa substituição de atos, ele está falando de anulação e de revogação. Anulação e revogação são feitos usando o poder de autotutela, o que não é uma novidade aqui para a gente, porque a gente já estudou os princípios implícitos, e um dos princípios implícitos é o princípio da autotutela, que também pode ser chamado de poder de autotutela, e permite à administração anular e revogar os seus próprios atos. Essa autotutela é um controle hierárquico. Essa autotutela é um controle interno. Tá? Então, aqui o poder de tutela está certo, mas ele explicou errado. A administração direta não pode anular e revogar os atos da administração indireta. Eu só posso ter substituição de atos, como está dizendo aqui, ou seja, eu só posso ter anulação e revogação se eu estiver internamente dentro de uma mesma pessoa jurídica. Se eu estiver usando o poder de autotutela. Auto porque é uma pessoa controlando ela mesma. Eu só posso substituir atos, anular e revogar se eu estiver fazendo o controle hierárquico, que é um tipo de controle interno. Então, ele desvirtuou o conceito aqui. A União é uma pessoa jurídica. E ela pode anular e revogar os seus próprios atos internos. A União não pode anular e revogar atos de outra pessoa jurídica, como uma autarquia, porque esse controle de substituir atos, anular e revogar, é um controle interno, é um controle hierárquico. E a União não tem relação de hierarquia com as suas autarquias, porque são pessoas jurídicas distintas. Vamos procurar uma resposta melhor. Poder de revisão. Se fosse supervisão, até que daria, né? De lembrar da supervisão ministerial.
Mas poder de revisão não existe esse nome. Controle finalístico, tá certo o controle finalístico. Vamos ver o resto da resposta. Administração direta controla a indireta, usando o controle finalístico, certo? Resto da resposta. Pois a administração direta constitui a instância final de apreciação para fins de aprovação ou homologação dos atos e recursos aplicados e interpostos no âmbito da administração indireta. Não, está errado isso aqui. A administração direta, no caso a União, aqui nos exemplos que a gente está dando, não representa a última instância de recurso das decisões da administração indireta. Não representa porque existe uma autonomia entre os dois grupos. A autarquia não é um órgão. A autarquia, assim como a fundação pública e os demais da administração indireta, são entidades. Então, eles têm uma maior autonomia para tomar as suas próprias decisões. O último grau de decisão de uma autarquia está na própria autarquia, porque ela tem um poder, uma autonomia por ser pessoa jurídica, por ter personalidade jurídica própria. Diferente se fosse um órgão. Se fosse um órgão da União, o poder de decisão não estaria no órgão. Existiria um órgão acima que decidiria e poderia modificar a decisão. Porque aqui dentro da União, eu tenho órgãos inferiores e órgãos superiores. Aqui dentro da União, existe poder hierárquico. Então, esse negócio de última instância não é o controle finalístico. Poder de tutela, tá certo o poder de tutela. Bora ler o resto. Que não pressupõe hierarquia. Perfeito. Não tem hierarquia porque são pessoas jurídicas distintas. Pressupõe apenas controle finalístico. Perfeito, porque tutela é a mesma coisa que controle finalístico. Tá certo. Que analisa a aderência da atuação dos entes que integram a administração indireta aos atos e leis que a constituíram. Isso mesmo, que analisam a aderência da atuação. O que é a aderência da atuação? A aderência da atuação é a mesma coisa que dizer que esse poder de tutela, ele analisa a finalidade para a qual foi criado. Onde é que eu enxergo a finalidade para a qual foi criado os entes da administração indireta? Nos atos e nas leis que o constituíram. A gente aprendeu aqui que a autarquia é criada por lei. Essa autarquia, ela é criada por lei e essa lei não existe à toa. A lei que criou a autarquia também vai trazer a finalidade de existir dessa autarquia. A lei que criou a autarquia também vai trazer a maneira como o ente criador, pode ser o Estado, irá fazer controle finalístico sobre essa autarquia. Então, por que é o governador do Estado do Amapá, administração direta, que nomeia o diretor do IAPEM, que é uma autarquia e pertence à administração indireta? Porque a lei que criou, que constituiu o IAPEM como uma autarquia, trouxe, enquanto controle finalístico, o fato do governador ser a autoridade que nomeia o diretor do IAPEM. O governador nomear o diretor da autarquia é controle finalístico. Isso só existe porque a lei que criou a autarquia trouxe esse controle dessa maneira. Isso também existe para que a finalidade do ente criado, no caso a autarquia, possa seguir sendo controlado, já que o chefe da administração direta, do executivo estadual, vai estar podendo nomear o diretor. Então, isso é uma forma de controle da finalidade. Se a finalidade do IAPEM não estiver sendo cumprida, ou de qualquer autarquia, basta trocar o diretor, por exemplo. E aí? Tá tranquilo aí? Ficou sem som? O que foi que aconteceu? Alguém mais percebeu que ficou sem som a transmissão? Então, a letra D tá perfeita, tá inteira. E a letra E é um absurdo, a letra E. A letra E é um absurdo, porque está dizendo que a administração direta controla a indireta com autotutela. Está errado. A administração direta controla a indireta com tutela. E autotutela? Autotutela não pode ser porque a autotutela
é um controle hierárquico, bem aqui, ó. A autotutela é um controle hierárquico. A autotutela é esse poder de anular e revogar. Não vai chegar na prova e me confundir tutela, que é o controle da administração direta sobre a indireta, com autotutela, que é um controle hierárquico que permite à administração anular e revogar seus próprios atos. Um é a direta controlando a indireta, é a tutela. O outro é anulação e revogação, usando hierarquia. É interno, é autotutela. Eu só tenho uma pessoa jurídica na autotutela. Uma. E dentro dela está havendo um controle dos seus órgãos e agentes públicos. Na tutela, eu tenho duas pessoas jurídicas envolvidas. Uma da administração direta e uma da administração indireta. São completamente diferentes, tanto pelo número de pessoas jurídicas envolvidas, tanto pelo controle, porque na autotutela eu tenho controle hierárquico e na tutela eu não tenho hierarquia nem subordinação. Na tutela eu tenho vinculação administrativa. A gente já trabalhou esse tema quando a gente falou de princípios administrativos, princípios implícitos. A gente falou de princípio da autotutela e princípio da tutela. Agora esse tema voltou, eu fiz uma revisão forte sobre isso, porque é o que cai. Não vou me espantar se essa for a questão da prova, e tem grandes chances. Quando eu falo grandes chances, coloca aí 50% de chance. Ah, professor, como é 50%? Quer dizer que esse tema cai um concurso sim, um concurso não. Então, isso aqui está muito forte para ser tua prova. Não por acaso, a gente estudou na primeira parte do curso, em princípios, que agora a gente estudou o mesmo tema na segunda parte do curso, em organização administrativa. Não por acaso eu coloquei esses temas juntos, porque eles se relacionam, e eles são muito cobrados por causa disso, porque eles estão em várias partes do cronograma, do programa, do edital, né, de conteúdos. Então, eu vou fazer essa pergunta para vocês. Vocês entenderam a diferença de tutela e de autotutela? Para que vocês não errem essa questão que cai um concurso sim, um concurso não. Em média. Olha o Gerandro. O Gerandro vai fazer a prova aí do HU. No HU, o termo tutela tem grandes chances de aparecer lá, falando de administração direta, controlando a administração indireta. É a tutela. Então, o gabarito é a letra B, D de dado, D de dado. Uma questão muito boa, né, da banca FCC aqui, essa que a gente acabou de resolver. É uma questão clássica da banca FCC, inclusive. Existem várias dessas. Ah, mas como é que existe várias dessas? Está aqui, ó. Na sequência já tem outra. A mesma coisa. Questão 12. Mesma ideia. O poder de tutela exercido pela administração direta incide sobre quem incide o poder de tutela da administração direta? Só pode incidir sobre os entes integrantes da administração indireta, porque isso é a tutela, é o controle que a administração direta exerce sobre a indireta. Restante do item, conforme previsto em lei, isso mesmo. Lembra que a autarquia, por exemplo, é criada por lei e você enxerga a tutela ou o controle finalístico ou a supervisão ministerial, você enxerga isso num texto da lei que criou a autarquia? Nos termos da lei, tá certo? Consubstanciado em controle finalístico. Lembrando que a tutela é a mesma coisa que controle finalístico. Perfeito. Que verifica a adequação da atuação do ente ao seu escopo constitucional. Se você for ver o que é escopo no dicionário, você vai ver que é o mesmo que objetivo, é o mesmo que finalidade. Então, tudo isso serve para saber se a finalidade institucional para a qual foi criada a autarquia, a fundação pública, a sociedade de economia mista, a empresa pública, está sendo cumprida. A finalidade institucional está sendo cumprida? É isso que visa saber o poder de tutela, o controle finalístico, a vinculação administrativa. É saber se a finalidade institucional está sendo cumprida. Aqui ele não chamou de finalidade institucional, ele falou de escopo institucional, que é a mesma coisa que objetivo institucional, finalidade institucional. Ele usou uma palavra sinônimo no vocabulário aí. Gabarito letra D, na 12.
Mesma ideia lá da questão anterior que a gente acabou de trabalhar. Questão batida da banca FCC, né? Questão 13. Questão 13. Vamos lá para a questão 13. Diz assim: determinado dirigente de autarquia estadual passou a orientar a atuação da entidade para fins diversos daqueles que justificaram a criação da entidade. Então, determinado dirigente de uma autarquia estadual, poderia ser o IAPEM, poderia ser a UEAP, passou a orientar a atuação da entidade com fins diversos daqueles que justificaram a criação da entidade. Ou seja, deixou de cumprir a finalidade institucional para a qual foi criada essa autarquia. E aí? Para a correção dessa situação, o ente instituidor, quer dizer, se é uma autarquia estadual, o ente instituidor é o Estado. O ente instituidor da autarquia, ou seja, o Estado, deverá exercer qual poder? Qual é o poder usado para supervisionar, para tutelar, para controlar a finalidade do ente criado, que é a autarquia? Só pode ser a supervisão ministerial, o controle finalístico, a tutela administrativa, a letra E. Uma questão repetidíssima da banca FCC, bastava você reconhecer a forma que a administração direta controla a indireta, com tutela. E para que serve? Para saber se a finalidade para a qual foi criado está sendo cumprida. Basicamente é isso nessa questão. Questão 14. A questão 14 diz assim: a propósito dos princípios que informam a atuação da administração pública, tem-se que o princípio da, vamos ver, o princípio da eficiência e o princípio da legalidade podem ser excludentes? Já está errado. Não existe hierarquia entre princípios, todos os princípios são iguais. Então, nenhum princípio exclui o outro. Está errada a letra A. O princípio da tutela. Lembra que a tutela pode ser chamada de poder, a tutela pode ser chamada de princípio, e a tutela pode ser chamada só de tutela também. Poder de tutela, princípio da tutela, tutela, é tudo a mesma coisa. Então, o princípio da tutela permite que a administração pública exerça, em algum grau e medida, controle sobre as autarquias que instituir. Para que esse controle? Para a garantia da observância de suas finalidades institucionais. Dessa vez ele não falou escopo institucional, ele falou finalidade institucional. Ficou mais fácil até de enxergar. Para que serve a tutela? Para que a administração pública controle as suas autarquias. A administração direta controle a administração indireta. Gabarito, letra B. Vamos ver o que está errado na C. Autotutela permite o controle dos atos praticados pelos entes que integram a administração indireta. Errado. Os entes que integram a administração indireta são controlados pela tutela. A autotutela é um controle hierárquico. Os entes da administração indireta são controlados sem hierarquia. Então, não pode ser autotutela a resposta. Os entes da administração indireta são controlados com vinculação e não com subordinação. Letra C, está errado. Aí não é autotutela. O certo aí seria tutela. Inclusive os consórcios. Olha, os consórcios públicos formados aí por vários entes, né? Quando vários entes se juntam para criar uma pessoa jurídica e prestar serviços para a população, a gente tem consórcios. Vamos pensar num exemplo absurdo aí. O Amapá e o Pará e a União são pessoas jurídicas. Amapá, Pará e União são pessoas jurídicas. Já pensou o Amapá e o Pará e a União se juntarem e fazerem uma ponte de Macapá para Belém? Já pensou?
De Macapá para Belém, uma ponte. Uma obra faraônica, né? Faraônica. Um exemplo absurdo. Mas envolveria interesses da União, interesses do Estado do Amapá, interesses do Estado do Pará. Eles poderiam se juntar nesse consórcio. Esse consórcio, Amapá, Pará e União, teria personalidade jurídica de direito público e seria um tipo de entidade pertencente à administração indireta. Por exemplo, a gente ainda vai falar ainda desses consórcios públicos, né, e como eles são formados e qual o objetivo deles. Tá? Então, esse consórcio é quando entes de direito público se reúnem para formar uma nova pessoa jurídica. A letra C está errada, porque não é autotutela, seria tutela. Letra D. Supremacia do interesse público e o princípio da legalidade pode ser excludente. Mais uma que está errada. Né? Os princípios não se excluem, eles são harmônicos. Se um princípio excluísse outro, ele estaria sendo superior ao outro. Mas não existe hierarquia entre princípios, então não tem como um excluir o outro. Está errada a letra D. E a letra E? Publicidade está implícita na atuação da administração. Implícito? Implícito. Publicidade está no LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Publicidade tem nada de implícito. Publicidade é um dos 5 princípios expressos da administração pública. Já está errado aí. Publicidade não é implícito. Publicidade é um princípio expresso. Uma vez que não consta na Constituição Federal, só leu 37, né? Publicidade está lá. É um absurdo. Aquela questão mais absurda, aquele item mais absurdo de todos. Publicidade é um princípio expresso. Próxima, a 15. Vamos ver a 15, diz assim. 15. A criação de pessoas jurídicas para a composição e estruturação da administração indireta é uma opção de organização administrativa de competência do Poder Executivo. É uma opção. A União cria uma autarquia se quiser. O Estado cria uma fundação pública se quiser. É uma opção de prestar o serviço para a população. Se o Estado não quiser criar uma autarquia, o Estado pode prestar o serviço ele mesmo, diretamente, através dos seus órgãos. Antes do IAPEM ser criado como uma autarquia, o serviço de guarda e custódia de presos era prestado diretamente pelo Estado do Amapá, através de um órgão do Estado do Amapá. O serviço de guarda e custódia de presos já pertenceu à administração direta. Era o COPEM. O COPEM era um órgão da administração direta do Estado do Amapá e prestava o serviço de guarda e custódia de presos diretamente pelo Estado do Amapá. Quando o Estado do Amapá, através de lei, criou o IAPEM, o Instituto Penitenciário, aí o serviço foi descentralizado. O serviço de guarda e custódia de presos saiu da administração direta, saiu da centralização e foi descentralizado. Ele passou para a administração indireta. Então, já não é mais um órgão que exerce o serviço de guarda e custódia de presos no Estado do Amapá. É uma entidade com personalidade jurídica própria. O que isso melhora? Melhora porque deixa o serviço mais especializado, já que o IAPEM só tem que tomar conta disso, da guarda e custódia de presos. Melhora porque o serviço se torna mais eficiente, uma vez que o IAPEM, por ter personalidade jurídica própria, é mais autônomo nas suas decisões, ele é financeiramente mais autônomo, as autarquias são financeiramente mais autônomas do que um órgão, pode ter patrimônio próprio, tá? Então, tudo isso deixa o serviço mais especializado e a prestação mais eficiente. A descentralização é um fenômeno administrativo que permite à administração tomar essa decisão de gestão de descentralizar o serviço e deixar ele melhor oferecido para a população, se essa for a decisão do gestor. Para tanto, pode-se levar a criação de pessoas jurídicas para a composição e estruturação da administração indireta, é uma opção da organização
administrativa de competência do Poder Executivo, certo? Para tanto, pode-se valer de propostas de edição de lei para a criação de determinados entes ou para autorização da instituição na forma prevista. A autarquia é criada por lei e os demais, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresa pública, são autorizados a sua criação por lei. A efetiva criação desses entes, e aí? A efetiva criação desses entes, o que a gente pode dizer? A efetiva criação desses entes, qual é a certa? Letra C, é a expressão do modelo de descentralização, tá certo? Ente da administração indireta sendo criado, é descentralização, vamos ver o resto. Mantendo a administração pública central, tá certo? A administração pública central é a mesma coisa que centralização, é a mesma coisa que a administração direta, hein? Mantendo a administração pública central, ou seja, o ente criador, a administração direta, mantendo apenas o controle finalístico sobre aqueles. Isso mesmo. A administração direta, que é o poder central, o ente criador, ele não tem um controle hierárquico, ele tem só o controle finalístico. Expressão da tutela. Controle finalístico é a mesma coisa que tutela. Perfeito. Gabarito letra C. Esse é o terceiro modelo de questão que a gente resolve assim. Olha a letra B que está errada. A criação de uma autarquia, por exemplo, não afasta o vínculo hierárquico com a administração central? Afasta sim, porque o controle sobre os entes da administração indireta não tem hierarquia. Então, afasta sim a autarquia, afasta sim a hierarquia, afasta sim a subordinação. Aqui está dizendo que não afasta. Esse não está tornando errada a letra B. Na medida que integram a estrutura do Poder Executivo, olha, até pertence ao Poder Executivo, porque a administração indireta está dentro do Poder Executivo, mas não pertence ao Poder Executivo central, não pertence à centralização, não pertence à administração indireta. Então, estaria errada aí a letra B. Tá? Gabarito letra C. Essa 15 é a terceira questão do mesmo modelo que a gente resolveu aqui, para mostrar que a FCC adora esse modelo de questão. Façam aí a questão 16 e 17. Elas caíram no concurso da Polícia Civil, no concurso da Polícia Civil, ambas, né? Caíram no concurso da Polícia Civil de Tocantins. Façam aí a 16 e a 17. Nessa banca lá, não era a banca FCC. Só tinha 4 opções. Então, façam essas duas aí. E aí, qual o gabarito aí? Na 16. Na 16, suponha-se que determinado Estado da Federação, no intuito de conferir maior autonomia à Secretaria de Execução Penais, resolva transformar-se em autarquia, com competência para a gestão da política de execução penal. Então, o Estado, que é a administração direta, pode transformar, sim, em autarquia um dos seus órgãos. Pode. Isso é descentralização. Qual o objetivo? O objetivo é conferir maior autonomia, já que agora eu vou ter uma pessoa jurídica com autonomia, exercendo
essas atribuições. Eu vou ter uma autarquia, por exemplo. E aí, nesse caso, configura a CA, qual o fenômeno? Muito fácil. Eu não vou ter desconcentração porque eu não estou criando um órgão. Eu estou criando uma autarquia. Eu estou criando uma entidade com personalidade jurídica própria. Então, eu estou descentralizando. Já que na descentralização eu tenho duas pessoas jurídicas envolvidas. Um que cria, outra que é criada. Na desconcentração, eu só tenho uma pessoa jurídica envolvida, que é aquela que internamente estará criando órgãos, subdividindo tarefas. Dispersão e fragmentação nem são termos do direito administrativo. Essa daí era para ficar em dúvida entre A e a B, né? Matava pelo aquele macete, né? A autarquia é uma entidade, então descentralização tem ente bem aqui, né? Mata pelo macete essa. Enquanto que a autarquia não é órgão, então não podia ser desconcentração. Com O de órgão. 17. Qual é o gabarito da 17? Qual é o gabarito da 17? Ocorre a chamada descentralização por outorga quando o Estado ele quer saber de descentralização. Eu sei que existe duas descentralização. Uma chamada por outorga, é a mesma coisa que a administração indireta, e outra descentralização por delegação, também chamada descentralização por colaboração. Essa não tem nada a ver com a administração indireta, não tem nada a ver com a autarquia, com a fundação pública. Essa outra descentralização por delegação, também chamada por colaboração, essa outra tem a ver com concessionária, permissionária e autorizatária de serviço público. Então, ele quer saber quando ocorre a descentralização por outorga, então ele quer saber de administração direta, indireta. Ele quer saber de autarquia, fundação pública, sociedade comunista, empresa pública. Então, quando ocorre isso? Ocorre quando o Estado cria uma entidade, tá certo? Uma pessoa jurídica, certo? E transfere determinado serviço. Perfeito. Eu poderia até completar que na descentralização por outorga é transferido tanto a titularidade quanto a execução do serviço. B, utiliza um contrato ou ato unilateral para transferir a execução do serviço? Não. Esse aqui é a descentralização por colaboração ou por delegação. Cria um novo órgão? Não. Criar novo órgão é desconcentrar, com O de órgão. Delega a prestação de serviço a determinada pessoa física mediante carta de credenciamento? Nem existe esse negócio aqui. Nunca ouvi falar dessa carta de credenciamento. Se tu nunca ouviu falar e tu estudou o assunto, já sabe, né? Seria a primeira que tu riscaria do mapa. Então, eu não vou nem perder tempo tentando explicar se eu nunca ouvi falar de carta de credenciamento. O dia que eu ouvi falar, eu vou até, quem sabe, falar sobre o negócio de carta de credenciamento. Não vou focar no problema, vou focar na solução. Tem que dar certo. Deixa a concorrência se ferrar para explicar a errada. A gente tem que focar em saber qual é a certa. Ficar meia hora tentando entender qual é a errada e no final descobrir que a questão está errada, não faz tu ganhar nada. Porque saber qual é a errada não te traz lucro nenhum. Pode gastar, né, meia hora, foi um prazo muito grande, né? Mas tu pode gastar de 5 minutos tentando ler um item achando que ele é o certo. Pô. E não o errado. Porque encontrar o item certo, sim. Esse sim, encontrar o item certo. Esse sim traz benefícios.
18. A entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. Já sei que não é uma autarquia, que é autarquia de direito público. Criada por lei para exploração de atividade econômica sob a forma de sociedade anônima. Já entregou quem é. Sociedade anônima. Toda sociedade de economia mista é sempre, toda sociedade de economia mista é sempre criada sob a forma de sociedade anônima. O que é sociedade anônima? É uma SA. Toda sociedade de economia mista é uma SA. É criada sob a forma de sociedade anônima. E sempre é pessoa jurídica de direito privado. Vamos continuar lendo. Cujas ações com direito a voto pertencem, em sua maioria, à União ou à entidade da administração indireta. Isso mesmo. Toda sociedade de economia mista é uma sociedade anônima, justamente porque ela é formada por ações com direito a voto. Então, o capital que mantém uma sociedade de economia mista não é 100% público. Não é, porque ações é o capital da empresa, né? Ações dessa sociedade de economia mista podem ser vendidas para uma empresa privada. Pode. Mas a maioria das ações com direito a voto sempre tem que estar na mão de uma pessoa jurídica de direito público, sempre tem que estar na mão do Estado, seja nas mãos da União, seja nas mãos de uma entidade da administração indireta de direito público. Não pode a maioria das ações com direito a voto de uma sociedade de economia mista irem para as mãos de uma empresa privada, do capital privado, porque senão o negócio deixa de ser público e passa a ser privado. Então, na sociedade de economia mista, o nome é misto porque o capital é misto, parte é público, parte é privado. Ações podem ser vendidas para uma empresa privada, mas a maioria das ações com direito a voto sempre terá que estar nas mãos do poder público, da União, do Estado, do município, do DF ou de uma autarquia. Tem que estar nas mãos de uma pessoa jurídica de direito público. Já a empresa pública, essa 18, a resposta não é empresa pública, porque na empresa pública eu não tenho capital misto. Eu tenho capital 100% público. O capital que mantém uma empresa pública é um capital 100% público. Eu não tenho ações para vender para uma empresa privada de uma empresa pública. Mas na sociedade de economia mista eu tenho. Por isso que o nome é misto. Parte pública, parte privada. Será sempre uma sociedade de ações. Uma sociedade anônima por ações. Então, o gabarito aqui é a letra C. Pessoa jurídica de direito privado. Sobre a forma de sociedade anônima, com a maioria das ações com direito a voto pertencente ao poder público. A pessoa jurídica de direito público é uma sociedade de economia mista. Gabarito, letra C. CESP, uma questão CESP aqui. Vamos ver essas duas questões aqui. Ficou assim, então. Ficou assim. Com relação à organização administrativa, julgue os itens que seguem. Para dizer certo ou errado, né? Órgão público é uma unidade organizacional sem personalidade jurídica? Perfeito. Órgão público não tem personalidade jurídica. Tá certo. Quem tem personalidade jurídica é a entidade. Perfeito. O órgão público é uma unidade organizacional composta de agentes e competências? Isso mesmo. Olha para o órgão público e o que tu enxerga? Tu enxerga o ente despersonalizado, ou seja, sem personalidade jurídica, e dentro do órgão público você encontra agentes públicos e competências para cumprir. Órgão público, Secretaria de Segurança. Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amapá é um órgão público. Não tem personalidade jurídica própria, mas lá na Secretaria de Segurança Pública tem muitos agentes públicos
e tem muitas competências para se cumprir. Competências relacionadas à segurança pública. Gabarito correto. Gabarito certo. Na 19. Isso é um órgão público. Agora vamos para a questão 20. Questão 20. Órgãos da administração direta federal. O que tem os órgãos da administração direta? Órgãos são pessoas jurídicas? Fôlego. Um absurdo. Órgão não tem personalidade jurídica. Órgãos da administração direta, letra B, não estão subordinados. Se eles são órgãos, é porque eles estão dentro da pessoa jurídica. Olha, o do DF é uma pessoa jurídica. O que tem dentro da pessoa DF? Tem um monte de órgãos. Se o órgão é interno à pessoa jurídica, DF, então o órgão é subordinado. Por que uma autarquia do DF não é subordinada ao DF? Porque a autarquia é uma pessoa, o DF é outra pessoa. E entre pessoas diferentes não tem subordinação. Por que o órgão do DF é subordinado ao DF? Porque o DF é uma pessoa e o órgão não é uma pessoa. O órgão é uma parte do DF que está dentro dele. É por isso que eu tenho subordinação dos órgãos do DF que estão dentro do DF. Não são duas pessoas diferentes. É uma pessoa só. E uma pessoa comanda os seus próprios órgãos. E com subordinação, com hierarquia. Então, dizer que não tem subordinação está errado, letra B. Os órgãos da administração direta federal, né? Tá falando do DF aqui. Vai dar no mesmo. Os órgãos da administração direta federal, nesse caso, da União, estão subordinados funcionalmente apenas ao Tribunal de Contas? Eles estão subordinados a toda a estrutura interna da União. O Tribunal de Contas nem sequer tem hierarquia com os órgãos da administração direta da União. Até porque o Tribunal de Contas, ele é um tribunal que não pertence a nenhum dos três poderes. O Tribunal de Contas não pertence ao Executivo, o Tribunal de Contas não pertence ao Legislativo, o Tribunal de Contas não pertence ao Judiciário. O Tribunal de Contas tem essa autonomia em relação aos três poderes. Então, os órgãos da administração direta federal não estão subordinados ao Tribunal de Contas. Letra D. Os órgãos da administração direta federal. Agora tá pesada lá. Vê quem está com o microfone ligado. Hein? Os órgãos da administração direta federal, letra D, não detêm legitimidade ativa nem passiva para responder ou entrar em ações judiciais. Olha, essa aqui é a regra, realmente. Se a letra E não for mais completa, a gente vai ficar com a letra D, que é a regra. Qual é a regra? A regra é que os órgãos, não importa qual é o órgão, né, da administração direta, não importa se federal, estadual, municipal, a regra é que o órgão não pode ir a juízo, porque ele não tem capacidade processual para isso. Então, está certo dizer que o órgão não detém legitimidade ativa nem passiva. Legitimidade ativa é para ser autor da ação. Legitimidade passiva é para ser réu da ação judicial. Então, como regra, o órgão não pode ser nem autor, que é a legitimidade ativa, e nem réu, que é a legitimidade passiva, dentro de uma ação judicial. Porque o órgão não tem capacidade processual própria, então ele não pode ir a juízo. Ele não tem essa legitimidade. Então ele não pode ir a juízo para responder essas ações judiciais. Essa é a regra. Se não vier uma muito melhor na letra E, eu vou marcar essa regra, tá? Deixando de lado a exceção. Daqui a pouco eu falo da exceção. Vamos ver se a E é boa. Os órgãos da administração pública federal direta tem autonomia financeira frente à União? Não. Quem tem autonomia são as entidades.
o órgão é subordinado. Se o órgão é subordinado, ele não tem autonomia. Então, está fora a letra E. Então, o gabarito é a letra D. Letra D é o gabarito. Ele trouxe a regra. Qual é a regra? A regra é que o órgão público não tem essa legitimidade, não tem a capacidade processual para ir a juízo, nem no polo ativo da ação judicial, que seria como autor propondo a ação, nem no polo passivo da demanda judicial, que seria a condição de réu, sendo demandado na ação. Existe exceção. Qual é a exceção? A exceção são aqueles órgãos que estão nos postos mais elevados da estrutura do Estado, são chamados órgãos independentes. Os órgãos independentes são órgãos de hierarquia mais elevados dentro do Estado, dentro da União, dentro do Distrito Federal, dentro do município. Esses órgãos independentes, eles têm uma legitimidade para ingressar judicialmente com o objetivo de defender as suas prerrogativas constitucionais. Então, vamos pegar um órgão independente aí. Vamos pegar a LAP, aqui no estado do Amapá. A LAP é um órgão, tá? Só que é um órgão independente dentro da estrutura da administração direta do estado do Amapá. Ou seja, é um órgão elevado dentro da estrutura, já que a LAP representa o poder legislativo. Se algum outro órgão ou entidade estiver, entre aspas, furtando as atribuições e prerrogativas constitucionais da LAP, algum outro órgão está querendo legislar. E legislar no estado do Amapá, em sentido estrito, é uma competência constitucional própria da ALAP. Mas se um outro órgão aqui no estado do Amapá inventar de começar a legislar, inventa uma Câmara, faz uns deputados paralelos, sei lá, começa a querer legislar. A ALAP, apesar de ser um órgão, excepcionalmente vai poder ingressar em juízo para defender as suas prerrogativas, as suas competências constitucionais, para impedir que esse outro órgão esteja tomando o lugar da ALAP. Mas a ALAP é um órgão. Como é que ela faz para ir a juízo? Ela vai excepcionalmente, pelo fato de ser um órgão elevado na estrutura administrativa do Estado e pelo fato de estar defendendo as suas prerrogativas constitucionais. Tá? Então, o órgão só pode ir a juízo em situações excepcionais. Se for um órgão independente, por exemplo, e se for para defender as suas prerrogativas constitucionais, as suas competências e as suas prerrogativas constitucionais. Vamos pegar um outro exemplo aqui de um órgão autônomo dentro do Estado. É uma classificação de órgãos, né? Existem órgãos subalternos, órgãos superiores, existem órgãos autônomos, existem órgãos independentes. Vamos pegar outro exemplo. Vamos dizer que a Secretaria de Educação está exercendo atribuições da Secretaria de Segurança. O certo seria o Estado do Amapá, em nome da Secretaria de Segurança, entrar em juízo. Só que o Estado do Amapá, caso entre em juízo contra a Secretaria de Educação, ele vai ter que entrar em juízo contra ele mesmo. Porque quem representa a Secretaria de Segurança é o Estado do Amapá. E quem representa a Secretaria de Educação é o Estado do Amapá. O Estado do Amapá não poderia ingressar em juízo sendo autor e réu ao mesmo tempo. Teria um conflito aí. Então, se a secretaria está exercendo atribuições de outra secretaria, é possível a secretaria, mesmo sendo um órgão, ir a juízo para defender suas prerrogativas e suas competências constitucionais. Apesar de não ter capacidade processual, isso é uma exceção. Tá? Então, qual é a regra? Regra, órgão não pode ir a juízo por não ter capacidade processual própria. Essa é a regra. Qual é a exceção? Exceção. Os órgãos mais elevados da estrutura do Estado, são órgãos autônomos, são órgãos independentes, eles podem ir a juízo excepcionalmente, na condição de autor, ou seja, legitimidade ativa,
para defender as suas competências e suas prerrogativas constitucionais. Isso é uma exceção. Aqui ele só trouxe a regra, por isso que eu falei que eu não ia marcar ainda. Porque, de repente, ele falava da regra e da exceção na letra E. Aí eu ficaria com a mais completa. Um item que fala da regra e da exceção ao mesmo tempo é mais completo do que um item que fale só da regra. Então, a letra D trouxe a regra. Se a letra E trouxesse a regra e a exceção, eu ficaria com a letra E. Entendeu? Porque eu tive que ler a E. Se eu sei a exceção, eu não marco ainda. Eu leio os outros itens. De repente, vem outro item que traz a regra e a exceção junto. Ele é mais completo do que um item que trouxe só a regra. Eu marcaria na prova o item que traz a regra e a exceção juntos. Ele é mais completo do que o item que traz só a regra. E aí, vocês entenderam esse negócio de órgão público e a capacidade processual? A gente vai fazer mais questões dessas no nosso simulado. A gente vai, para fechar agora o nosso módulo, tá? Para fechar o nosso módulo, a gente vai fazer um mega simulado